Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Tudo bem com vocês? Quem estava aqui na minha palestra de maio? Foi maio que eu vim? Abril? Alguma coisa nesse sentido, não lembro direito. Abril, acho. Quem estava? Levanta a mão para eu saber. Ah, então gostaram e voltaram. Glória a Deus. Muito bom. Para os que não estavam, meu nome é Deusa, feminino de Deus. Por que vocês estão tudo lá no fundo? Por que não vem para cá? Não querem vir? Fica estranho, né? Um buracão aqui. De repente está cheio de espírito também, né? Meu nome é Deusa, feminino de Deus. Sobrenome Samu, igual ambulância. Sou psicóloga clínica, atendo na clínica pessoas em sofrimento. Sou psicóloga hospitalar, atendo em hospitais pacientes em situação de terminalidade. Sou especializada em luto, atendo pessoas vivendo perdas. Perdas não só por morte, mas principalmente por morte. Tenho um pacto com o paciente na área de cuidados paliativos. Eu vou acompanhar o paciente até o desfecho. Se o desfecho for o túmulo, eu vou acompanhar a família, para que a família elabore a perda. Se o desfecho for a alta, eu vou acompanhar o paciente para que ele elabore essa experiência de chegar perto da morte e voltar. Ninguém volta igual. Às vezes, a família fala assim, melhorou só um pouquinho, mas melhora, não é? O ideal é que a gente não precisasse chegar na beira do abismo para repensar as coisas, né? Mas, hoje nós vamos falar sobre pensamento e vida. Sou trabalhadora da Seara Bendita, um centro espírita que fica no Campo Belo, lá em São Paulo, ali próximo ao aeroporto de Congonhas. Estou ali há 30 anos, não faz conta. Eu nasci, minha mãe me levou, tipo isso. Trabalho com os adolescentes na área de infância e juventude, então, tipo, quando tem algum adolescente na plateia, tá ligado? Tipo, eu falo a linguagem deles, tipo isso, para poder também fazer essa conexão, porque os centros estão bem vazios desse tipo de público, tá ligado? Então, tipo, talvez a gente tenha que meio que dar uma sintonizada aí, velho. Beleza? Muito bom. Tem um cantor que é da época de algumas pessoas aqui, que tem uma música e o refrão diz assim, acho que é o refrão, um trechinho dela, diz assim, e o pensamento parece uma coisa, é do tempo de você, mas como é... Vamos cantar, gente, vamos lá. E o pensamento parece... Fechou. Mas como é que a gente voa quando começo a pensar? A nossa reflexão de hoje é sobre pensamento e vida. O que é pensamento? Vamos lembrar dessa frase da música, porque quanto mais rápido a gente captar a mensagem, mais rápido a palestra acaba, combinado? Então, olha só, o que é pensamento? Pensamento é a nossa própria existência. Lembram de René Descartes? Penso, logo...
eu estou onde o meu pensamento está. Olha só, pensamento, quando a gente está falando de pensamento, a gente não está falando do ato de pensar. A gente está falando da substância. Então, vamos pensar juntos. Como que você chama, você, moço bonito? Igor. Olha só. O Igor. Vamos imaginar que o Igor não jantou. E está com fome. E aí ele está pensando assim, na hora que terminar essa palestra, eu não vejo a hora de chegar em casa, porque tem um pratão me esperando. Beleza? Isso é o que o Igor está pensando. E aí, daqui a pouco, o Igor vai ter um infarto. Quer que eu mude de pessoa? É só brincadeirinha, tá? Para poder ilustrar a palestra, para a gente poder entender. O Igor vai ter um infarto. E aí vocês vão chamar o resgate, certo? Porque o SAMU sou eu. Então vocês vão chamar o resgate. Vamos acompanhar o raciocínio, tá? Que o negócio vai começar a ficar sério e a palestra precisa terminar antes da meia-noite. Que me falaram que aqui tem umas baladas legais. Olha só, o Igor vai ter um infarto, vocês vão chamar o resgate. O resgate vai chegar e vai levar o corpo do Igor para o hospital. O Igor vai para onde? Vai procurar o pratão. Penso, logo existo. Você não é corpo. Você é energia, espírito, alma. E a sua essência é seu pensamento. Penso, logo existo. Eu estou onde eu penso. O Igor vai para a casa dele, vai procurar o prato, e aí ele vai começar a se dar conta que algo está muito estranho. Ele não está conseguindo comer, as pessoas que estão lá não estão conseguindo interagir com ele, e aí, de repente, ele vai se tocar que ele está desencarnado. É muito importante que a gente lembre disso. Por quê? Porque todos nós aqui vamos desencarnar. Certo? Ninguém aqui vai morrer. A gente vai desencarnar. Então, onde está seu pensamento é onde você estará. Eu atendo as pessoas desencarnando e aí eu converso com elas mais ou menos assim. Como que você chama? Quer que eu mude? Beatriz. A Beatriz está nas últimas. E aí ela sabe que ela vai desencarnar, porque todo mundo que vai desencarnar sabe, tá bom? E aí eu pergunto para ela assim, Beatriz, qual que é a sua religião? Aí vamos supor que ela seja católica. Aí ela vai dizer assim, eu sou católica. Ah, legal. Qual que é o santo que você gosta? Ah, Nossa Senhora de Fátima. Beatriz, então vamos combinar uma coisa? Na hora que você começar a perceber que ninguém está conversando com você, ninguém está dando bola para você, as enfermeiras entram aqui no quarto e não interagem com você, de repente vai chegar alguém e vai deitar em cima de você, que você está na maca, né? Então, faz o seguinte, chama Nossa Senhora de Fátima, pede ajuda, para você entender o que está acontecendo. Penso, logo existo, tá? Então, vamos lembrar disso. Onde está a substância do seu pensamento? Qual é a substância do seu pensamento? Você só pensa em trabalho?
Então, se você desencarnar, você vai lá para o trabalho. Você só pensa em vir para o centro espírita, ficar dando passe, entendeu? Para onde que você vai? Você não vai para canto nenhum. Você vai permanecer onde você está. E você não é seu corpo. Você só pensa em comida, você só pensa em sexo, você só pensa em lazer, você só... O que que é o móvel dos seus pensamentos? É aí que você está. É aí que você vai ficar. E, às vezes, por muito tempo. E olha só, ninguém está livre disso. Recentemente, nós tivemos um caso lá no centro que eu trabalho há 30 anos. Um colega nosso que trabalhava na desobsessão. 400 anos de centro. Desencarnou. Aí, um belo dia, na desobsessão, alguém cutuca o outro. Sabe aquela brincadeira de tipo telefone sem fio? Já brincaram? Faz tempo, mas lembra? Então, alguém cutucou o outro e falou assim: acho que fulano está aqui. Aí o outro cutucou o outro e falou: eu também. Aí o outro cutucou o outro e falou assim: eu estou sentindo. Aí o outro cutucou e falou assim: é ele. Entendeu? E aí o pessoal parou o trabalho e foram conversar. Então, o nosso colega, 400 anos de casa, estava aonde ele estava. Então, vamos pensar nisso. Entenderam o pensamento? Podemos passar para a vida? A palestra é Pensamento e Vida, baseado no livro do mesmo nome, psicografado por Chico Xavier, o Espírito é Emmanuel, e eu vou emparelhar com conceitos da física, para a gente repensar aí algumas questões. Pensamento, todo mundo entendeu direitinho? Vamos para a vida. O que é vida? Segundo Emmanuel, vida é toda experiência digna da imortalidade. Muito bem. Então, o que é vida? É aquilo que vai permanecer. Tudo que faz parte do mundo das formas tem data de validade. Tipo, você tem um carro, tudo de bom. Aquele carro, apesar de ser tudo de bom, ele tem data de validade. Você tem um relógio, que é tudo de bom. Apesar de ser tudo de bom, ele tem data de validade. Você tem uma casa, que é uma casa. Apesar de ser uma casa, tem data de validade. E você? Você não tem data de validade. Só você permanece. E o que é vida? Todas as experiências que você propiciar para você e para o outro, digna da imortalidade. Como é que as pessoas lembram de você? Na família, no trabalho. Como é que elas lembram? Se você desencarnar hoje, por quanto tempo as pessoas vão lembrar de você? Não do seu carro, não da sua casa, não do seu relógio, não da sua roupa. Que experiência você vivenciou que vai permanecer? Sabe quando alguém pergunta para você assim, lembra do Nelson Gonçalves? Lembra? É do tempo de você? Eita,
Só tem gente aqui de 20 anos? Putz. Nelson Gonçalves cantava, tá disfarçando, é do seu tempo. Nelson Gonçalves cantava assim: que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Lembra disso? Essa professorinha era muito legal. Concorda? Senão ele não iria fazer essa música, gente. Entenderam, então, o conceito de pensamento e vida? Perceberam a ordem da colocação dos dois conceitos? Penso, logo existo. Por isso que é pensamento e vida. Não dá para ser vida e pensamento. Penso, logo existo. É essa a sequência. André Luiz, um dos mentores de Chico Xavier, no livro Sinal Verde, ele nos ensina que a vida é, olha só, olha a sequência, presta atenção. Se quem estiver perto de você estiver dormindo, cutuca a pessoa, tá? Porque eu só vou vir aqui uma vez por ano. Eu estou vindo a segunda, porque a mãe da Tatiana combinou que ia empilhar notas de 100. Olha só, vamos lembrar disso. André Luiz disse assim, ó: a vida é o que você deseja todo dia. E um dos maiores conceitos da física, sabe o que é? A realidade sou eu que crio. Penso, logo existo. A vida é o que você deseja todo dia. Sim. Inclusive todas essas coisinhas ruins que você está vivendo. Como assim, Deus? Eu desejei. Desejou. Desejou. Você construiu com os seus pensamentos, com a substância do seu pensamento. Tudo que você está vivendo hoje é resultado de todo esse pacotão. E aí, vamos imaginar que tem alguém na plateia, uma jovem, que esteja pensando assim: gente, mas eu sempre desejei encontrar um homem lindo, rico, espiritualizado. Aí eu ia casar, ia ter 2 filhos, ia ser muito feliz. Mas não aconteceu. Então André Luiz está errado? Não. André Luiz não errou. Acontece que essa mocinha, toda vez que ela pensava e falava isso, eu quero encontrar um homem lindo, rico, inteligente, espiritualizado. Tinha uma vozinha lá dentro dela que dizia assim: mas aonde que tem essa pessoa? E sabe por que tem essa vozinha? Porque essa moça ouviu da mãe dela a vida toda que homem não vale nada. Homem não presta. Não tem nem um homem que preste. É essa vozinha que está no bastidor
e a vida é o que você deseja todo dia. Penso, logo existo. Eu moldo a minha realidade a partir da substância do meu pensamento. Dr. Neuri Botega, psiquiatra, catedrático da Unicamp, um dos maiores estudiosos em suicídio no mundo. Ele representa o Brasil fora. Lá fora, nos grandes congressos, ele é a pessoa que trata desse assunto. Dr. Neuri Botega, no último congresso, quando ele lançou o seu livro A Crise Suicida, ele disse uma frase excelente para nós pensarmos. Ele disse assim: para sofrer, você pensa. Então, sofrimento é pensamento. Aí você pensa assim, nossa, mas que óbvio isso. Pois é tão óbvio que nenhum de nós nos damos conta disso. Para sofrer, você pensa. Então, sofrimento é pensamento. Alô, alô, Brotas. Quem que pode virar essa chavinha? Só você. E aí eu pergunto para você, por que que você fica repetindo para Brotas inteira, que você foi assaltado em 2000? Você está em 2023, criatura. Sai daí em nome de Jesus. Percebeu? Percebeu a sua vizinha que vive repetindo? A palestra vai até 00:10, combinado? Vamos lá, vamos caminhar. Olha só, eu vou dar um exemplo bem bobinho para vocês nunca mais esquecerem, combinado? Eu estava atendendo uma menininha de 6 anos. Eu estava supervisionando. Alô, alô, Brotas. Estamos falando sobre pensamento e vida. Estamos falando que, para sofrer, você pensa. Então, sofrimento é pensamento. Quem que pode virar essa chavinha? Só você. E aí, olha só, vocês nunca mais vão esquecer, combinado? Eu estava supervisionando o caso dessa menininha. Eu vou imitar ela para vocês, tá? Onde que pega mais? Ali? Ela chegou para mim e falou assim, ó. Ô tia, você tem medo? Aí eu falei assim, todo mundo tem medo. Por quê? Aí ela falou assim, Do que você tem medo? aí eu falei assim, primeiro conta você. Todo mundo aqui tem medo, né? De IPTU, de PVA, né? Pois é. Aí ela falou assim, tia, eu tenho medo de Saci Pererê. Presta atenção, Brotas, ó, porque a gente vai aprender, hein? É para não esquecer nunca mais, combinado? Aí eu falei assim, Saci Pererê? Indo para a sua escola, algum dia que você estava indo para a sua escola, você encontrou o Saci Pererê? Aí ela falou assim, Não, tia, é na minha cabeça. ah, tá, é na sua cabeça? Aí ela falou assim, é,
Sabe como é? É assim, ó. De noite, eu tô no meu quarto, aí de repente, eu começo a imaginar um monte de saci pererê entrando no meu quarto. Aí eu falei assim, então nós vamos combinar uma coisa. A partir de hoje, você gosta de fadinha? Aí ela falou assim, Não, não gosto. Eu gosto de princesas, tipo Frozen. Então vamos combinar uma coisa? A partir de hoje, toda vez que você estiver lá no seu quarto e você começar a imaginar um monte de saci, que tal pensar na Frozen? Aí na próxima sessão, ela entrou na brinquedoteca, pulando e falando assim: Deu certo! Meu quarto tá cheio de Frozen. como que você chama? Hélio. Entendeu o recado? Próxima vez que você estiver pensando essas abobrinhas aí, tá ligado? Eu leio pensamentos. Pensa na Frozen. Captaram a mensagem? Gente, isso é muito sério. Penso, logo existo. Pensamento e vida. Isso é muito sério. E aí eu vou dar um outro exemplo muito importante para nós, para a gente pensar. Olha só. Alguém aqui já falou uma frase maldita e talvez hoje mesmo, entendeu? Uma frase desse tipo, ó. Na minha família, todo mundo morre do coração. Então nada, minha filha. Porque você é responsável pela sua história. Penso, logo existo. Qual que foi a grande descoberta do século? Que somente 10% das doenças genéticas são genéticas. 90% é você, é a sua cabeça. É mole? Então, você está construindo doenças. Todo mundo aqui estudou? Todo mundo fez ensino médio? Sim? Quem fez ensino médio vai lembrar de um negocinho que a gente estudou chamado ácido ribonucleico. Beleza? Não precisa gravar, é só para lembrar. O que tem a ver com a palestra? Tudo a ver. O que é ácido ribonucleico? É o RNA mensageiro. Não precisa gravar. Pensa só na palavra mensageiro. E o que isso tem a ver com você? Tudo a ver. Sabe por quê? Toda vez que você repetir que na sua família todo mundo tem diabetes, então você está mandando uma mensagem para a sua célula. Entendeu? Você está moldando a sua biologia. Você está mandando um comando e você pode desenvolver a doença. Dr. Joe Dispenza, um dos maiores neurocientistas da atualidade, que acredita em Deus, ele nos ensina que a cada 24 horas nós pensamos cerca de 70 mil pensamentos. Fala sério, hein? É muita abobrinha, não é não? Dependendo do que você pensa, pensa. E aí ele descobriu que
95% desses pensamentos você já pensou ontem, semana passada, mês passado, ano passado. E aí você deve estar pensando assim, mas e daí? Qual é o problema? Sabe qual é o problema? O seu cérebro, ele não sabe o que é presente, passado e futuro. O seu cérebro, ele é o transdutor da sua mente. Igual a televisão. Se você chegar em casa agora, está passando um programa, como dizem os adolescentes, tipo, nada a ver. O que você faz? Você dá um chute na televisão? Não. Você muda o programa. Você pensa na Frozen. Entendeu? Então, olha só. Toda vez que você perceber que você está mantendo essa corrente viciada de pensamento, que vida é essa? Aonde que vai dar tudo isso? Que mundo é esse? Está tudo perdido, entende? O Dr. Joe Dispenza dá uma dica maravilhosa. E sabe o que eu achei legal? A gente aprende isso na casa espírita, mas a gente nem se dá conta. Sabe qual é a dica que ele dá? Querem saber? Alô, alô, Brotas. R$50 por cabeça. A dica é: agradeça. Toda vez que você perceber que você está nesse redemoinho de coisa ruim, imediatamente você para e pensa assim, o que eu tenho para agradecer hoje? Porque todo mundo tem alguma coisa para agradecer. Aí você deve estar pensando assim, ué, mas e por que pensar, por que agradecer vai mudar? Sabe por quê? Porque quando você pensa, você está mandando sinais eletromagnéticos para o seu cérebro. O seu cérebro, ele não sabe o que é presente, passado e futuro. Você foi assaltado em 2000, há 23 anos atrás. Mas na hora que você está repetindo para ela, nossa, menina, deixa eu te contar. Olha, nunca mais esqueci. Era de tarde. Eu estava de vermelho na porta da minha mãe. Ela estava junto. Ela viu tudo. Entendeu? Na hora que você está retomando o ocorrido, o seu cérebro, ele só vai transduzir os sinais que você está mandando em material químico. E esse material químico vai para onde? Lembra da sua gastrite? Lembra da diarreia que você produziu do nada? Lembra da bursite? Lembra da artrose? Lembra... Então, pensa aí. Todas as doenças vêm dessa consubstanciação daquilo que você pensa, daquilo que é a substância do seu pensamento. E aí, Dr. Joe Dispenza, no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ele nos ensina, ele fala dos animais e ele fala de nós. E aí ele diz assim, qual que é a diferença entre nós e os animais? Olha só que legal. O seu cachorro, alguém aqui tem cachorro?
Muito bem. Então, quem tem cachorro sabe. O seu cachorro, ele tem medo dos fogos no Réveillon, certo? Então, chegou o Réveillon. Tem os fogos. Aí o cachorro fica estressado. Passou o Réveillon, acabou o estresse. Não é verdade? Alguém aqui já encontrou um cachorro em novembro, preocupado, que está chegando o Réveillon? Gente, isso é muito sério, para a gente se tocar. Sabe qual é a diferença entre nós e o animal? O animal, ele vive o estresse, acabou o estresse, acabou. Ele sai assoviando, tô nem aí, entendeu? E nós? Nós sofremos antes. O médico, você foi no médico, aí o médico pediu um exame. Pronto, você já começou, não é? Você encontra a sua... Primeira pessoa que você encontra. Ai, menina, nossa, estou tão nervosa. Eita, o médico pediu aquele exame. Né? Aí você vai, faz o exame, aí o médico fala assim, vamos pedir uma biópsia. Ferrou. Né? Ferrou. Biópsia demora. Então, você vai ficar aí uns 15 dias se vendo morta. Você está com um tumor grave, você vai morrer. Você já está imaginando o seu velório, quem que vai. Você já sofre com quem que você vai ter que dividir as coisas. Aí vem o resultado da biópsia. Gente, a gente está falando de um jeito engraçadinho, mas vamos pensar, que a coisa é muito séria. Olha só, vem o resultado da biópsia. Não era nada grave. Passou? Não. Sabe por quê? Você vai repetir para Brotas inteira. Você vai chegar, como que você chama? Daniela. Você vai chegar e vai falar assim, ai, Dani, nossa, menina, olha, vou te falar, eu fui no inferno e voltei. Não! Você não voltou! Porque você continua repetindo! Entendeu? Pelo amor de Deus! Vamos se ligar, gente! Cada vez que você repete, você está mandando RNA mensageiro. Você está se comprometendo. Vamos para o livro Nosso Lar. Livro Nosso Lar, capítulo 37. André Luiz está indo numa palestra. A palestra quem vai fazer é o espírito da veneranda. Veneranda, para quem não sabe, ela é a única, ela e o governador de Nosso Lar, são os únicos que já viram Jesus. Já estiveram com ele, tomando um cafezinho, comendo pão de queijo, entendeu? Segundo André Luiz, a veneranda não gosta que a gente fale isso. Logo, André Luiz é um fofoqueirinho, certo? Se ela não gosta, ele falou no livro, o livro virou filme. Tá todo mundo sabendo, né? Ok, né? Ok. André Luiz foi na palestra da veneranda, alô, alô, Brotas, com uma nota só. Qual que era o tema da palestra? Pensamento! É disso que a gente está falando. O capítulo inteiro fala da palestra sobre pensamento.
Eu não vou falar o capítulo todo, beleza? Que a gente tem que acabar meia-noite. Mas eu vou lembrar para todos nós o fechamento da palestra da veneranda. Ela fala assim, ó. Depois que nós ouvimos sobre os poderes do pensamento, todos nós somos invadidos por um ímpeto de sair daqui fazendo diferente. Protas, lá vou eu. Agora só penso positivo. Não é assim? A gente sai pensando isso. Aí a veneranda vira e fala assim, ó. Não vai funcionar. Sabe por que que não vai funcionar? Segundo ela. Porque nós estamos há milênios programados para pensar desgraça. Verdade ou mentira? Verdade. Tem gente aqui que já falou assim, ó. Nossa, tá tudo tão bom que eu tô com medo. O que significa isso? Você esperando desgraça. O Igor, hoje mesmo, ele pode estar chegando na casa dele. Não ri dele que depois eu pego você, tá? O Igor chega na casa dele, aí o vizinho dele fala assim, aí, Igor, beleza? Como é que tá as coisas, meu irmão? Aí o Igor fala assim, tô indo, tô levando, tá difícil, né? Aí o cara vira e fala assim, ó, desgraça pouca é bobagem. O que significa isso? Que tá vindo um caminhão, minha filha, de desgraça. Tá chegando, tá ali na rodovia. É só uma questão de tempo. Entendeu? Todos nós. Nós fomos programados para esperar a desgraça. Sem luta não vai ter nada. Claro que vai, gente. Tem um monte de gente que não está lutando e as coisas estão acontecendo. Sem luta, pelo amor de Deus. E aí a veneranda fala o seguinte. Não vai funcionar da noite para o dia. Mas vai funcionar. Você precisa lembrar de uma palavrinha. Querem saber qual que é a palavrinha? Ou querem chegar em casa e abrir o capítulo entre 7? A palavrinha é processo. Combinado? Então você vai sair daqui pensando, dá-lhe pensamento positivo, agora vai que é tua, Tafaré. Né? E aí na primeira escorregada você fala, tá tudo bem, é processo. Combinado? Gente, alguém aqui assistiu Tieta? Não disfarça, vamos rápido. Tieta, a novela, lembra? Então, só na novela as coisas acontecem da noite para o dia. Vocês vão lembrar. Você lembra? Tieta, era a Beth Faria que fazia, né? E aí tinha um papel lá de uma mulher que era a Ioná Magalhães, que fazia. Ela era a Tonha. Sabe por que ela chamava Tonha? Porque ela era Tonha. Entendeu? Então pensa numa pessoa Tonha. E aí a Tieta chegou, levou a Tonha para o Rio de Janeiro. Num capítulo, sexta-feira, ela era Tonha. Sábado, quando começa a novela, a Tonha aparece numa praia linda, com um vestido esvoaçante, andando, maravilhosa. E a música da Simone entoando ao fundo. Que venha de dentro de mim essa nova mulher,
com olhos ferinos felizes e mãos de cetim. Só na novela. Então lembra disso, mas não desiste. É processo. E lembra também que as pessoinhas da sua família vão cobrar você. Quando você estiver pisando na bola, elas vão falar assim, mas você não vai no centro, né? Aí você fala, sim, mas é processo. Capítulo 41 do livro Nosso Lar. Ô, Carlos, eu vou desobedecer um pouco o horário, vou um pouquinho mais, porque eu só venho uma vez por ano, combinado? Então, antes de ir para o capítulo 41, eu estou dando uns cortes aqui, tá, gente? Outubro, 1955. Reunião mediúnica no grupo Meimei. Chico Xavier recebe uma psicofonia. Arnaldo Rocha, viúvo de Meimei, transcreve a psicofonia. Emmanuel dá uma mensagem e o título da mensagem era Ideia. Emmanuel diz assim, sabe o que é uma ideia? É um padrão de pensamento que você alimentou durante toda a sua jornada. Pensamento é matéria. Você criou um padrão e o pensamento tem forma e se movimenta. Então você está perambulando pelas ruas de Brotas com um campo de imagens que se movimentam e que atraem, porque nós vivemos num mundo regidos pela lei de ressonância. Qual que é o padrão que você criou? Você é uma pessoa desconfiada? Então você criou um padrão, você formou um campo eletro porque se movimenta, magnético porque atrai, e você vai atrair situações e pessoas para corroborar o que você vibra. Não tem que confiar em ninguém, porque só tem gente que não presta nesse Brotas, é todo mundo aprontando. Então você vai atrair situações que vão corroborar o que você pensa. E aí alguém aí pode estar pensando assim, né? Ah, vá. Emmanuel, espírito. Os adolescentes lá na Seara falam assim, meu, nada a ver, tá ligado? Nada a ver, velho. Esse espírito aí, nada a ver. Será? Dr. Greg Braden, geólogo, PhD em computação espacial. Na doutrina dos espíritos, nós aprendemos que não existe o acaso. Este cientista foi contratado por uma empresa americana para mapear campos de petróleo. Alô, alô, Brotas. Sabe o que ele descobriu? Ele falou a mesma coisa que o Emmanuel, só que ele é um cientista, então, né? Não tem competição, não tem placar, mas se tivesse, faz tempo que nossa doutrina está 1-0 na frente, né, não?
Dr. Greg Braden descobriu que toda vez que você fala, toda vez que você pensa e toda vez que você sente, você está construindo um campo eletromagnético em torno de você. O maior campo eletromagnético que todos nós construímos todo dia está em volta do nosso coração. Presta atenção na sua vida hoje. Dá uma olhada no tipo de problema que você está vivendo. Dá uma olhadinha no tipo de pessoas que você atrai. É o que você vibra. A vida é o que você deseja todo dia. Eu conheço pessoas que estão com 90 anos, nasceram em São Paulo, vão desencarnar em São Paulo e nunca presenciaram um assalto. Mas eu também conheço pessoas que ficam repetindo que São Paulo é muito perigoso, qualquer hora dessa eu vou me mudar para o interior, porque eu quero qualidade de vida. E aí mudou, e na primeira semana, no interior, foi assaltado. A questão não é geográfica. A questão tem a ver com você. Pensa nisso. E para encerrar, nós vamos para o capítulo 41 do livro Nosso Lar. Ah, não, eu esqueci de um detalhe muito legal. Você pode estar pensando assim, mas e daí? Eu penso o que eu quiser, eu sinto o que eu quiser, e eu formo o campinho que eu quiser. E daí? E daí? Alguém aqui já leu Obras Póstumas? Você com certeza, né? Obras Póstumas tem um texto chamado Fotografia do Pensamento. Gente, é muito legal. Sabe o que os espíritos dizem? Que tudo que você pensa constrói um albinho de memória. O que nós chamamos memória é o resultado. Lembra do padrão que Emmanuel fala? É um albinho. Toda vez que você está pensando, quando você era criança, quando você era adolescente, que aconteceu não sei o quê, você está mexendo no albinho. E aí você deve estar pensando, e daí? E daí? Lembra que eu falei que a coisa é séria? Ninguém encarnado está vendo o seu albinho. Mas todos os desencarnados estão. Já ouviram falar em obsessão? Como é que o espírito se aproxima de você? Ele vê seu albinho. Essa daqui gosta de Coca-Cola. Então é aqui que eu vou ficar. Toma Coca-Cola, só mais uma, mais uma. Perceberam? Aquele ali gosta de sexo. Que legal. Então vamos lá. Aquela ali gosta de fofocar. De quem nós vamos falar hoje? Perceberam? Aquela lá gosta de comer. Então, comer é o melhor para poder crescer. Perceberam? Vamos encerrar, então, capítulo 41 do livro Nosso Lar. O governador da colônia convoca todos os moradores. As tropas de Hitler acabavam de invadir a Polônia. Era a Segunda Guerra Mundial. Alguma coincidência com os dias atuais? Vamos pensar. O governador chama todo mundo e fala assim: atenção para os seus pensamentos.
Vigiem os seus pensamentos. Porque a guerra não é na Ucrânia. A guerra não é em Israel. A guerra começa dentro de você. Presta atenção se você não está contribuindo para este campo de guerra. Aquela guerra lá, pontual, é só um foco explícito do que nós vibramos todo dia. Introdução do livro Evolução em 2 Mundos. André Luiz nos ensina que nós somos co-criadores em plano menor. Toda vez que você liga a TV e você vê aquelas cenas, você fica vibrando o quê? Jesus abençoe o Putin, que tudo dê certo, que esse irmão venha para a luz? Não. Qual que é o nosso primeiro movimento? Gente, por que não cai uma bomba na casa do Putin, na mãe do Putin, no filho do Putin? Entendeu? É assim. E o que nós vamos fazer a partir de hoje? Nós vamos co-criar. A gente vai ver a cena e o primeiro instinto vai continuar sendo, o primeiro impulso vai continuar sendo instintual. Só que nós já sabemos que o nosso pensamento contribui com o campo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai emitir as nossas melhores energias e pedir aos co-criadores em plano maior para usarem essa energia e transformarem os corações dos nossos irmãos que estão ainda envolvidos nesse tipo de evento. Enquanto nós estivermos vibrando, nós e eles, nós somos os legais, os bonzinhos, que não fazemos o mal. E eles são os malvados. Eles são nossos irmãos que estão engatinhando em processos que nós já caminhamos. Então, nós vamos exercitar a substância do nosso pensamento para nós construirmos um mundo de paz. E aí você deve estar pensando assim, vá, mas eu aqui em Brota, gente, um pensamentinho meu, vai fazer a diferença? Vai. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Os Espíritos dizem que nós, através do nosso pensamento, manipulamos o fluido cósmico, agente universal. Damos a ele uma qualidade e oferecemos a ele um impulso irresistível. E aí você vai falar assim, Deus, mas isso aí está no Evangelho, gente. Vá, no Evangelho, foi os Espíritos que falaram. Será? Uma das últimas descobertas da neurociência, sabe qual é? Está no livro Como se tornar sobrenatural. Dr. Joe Dispenza, nas suas pesquisas, descobriu que as nossas células são 100 vezes mais sensíveis a um sinal eletromagnético do que a um sinal químico. Sabe o que significa isso? A sua prece, que é um sinal eletromagnético, tem 100 vezes mais potência do que o remédio que o seu parente que está na UTI está tomando. Vamos exercitar. Que Jesus nos abençoe. Que possamos sair daqui envolvidos nessa energia de transformação. Lembrando que na física nós aprendemos que em todo estado de tensão existe um potencial transformador. Quem descobriu isso foi Marcelo Gleiser, físico brasileiro, que está fazendo maravilhas fora do nosso país,
representando-nos com muita dignidade. Então, descubra hoje o seu potencial transformador, sem sair do lugar, só pensando. Combinado? Eu quero agradecer a oportunidade, pedir a vocês que em algum momento das suas preces lembrem de mim, do meu trabalho, para que eu continue essa jornada, levando a palavra, tocando corações e enviar as melhores vibrações para todos os pacientes que eu atendo em situação de terminalidade. A morte não existe e nós precisamos lidar com a vida, porque, segundo André Luiz, a vida não cessa jamais. Muito obrigada.